Irmãos amados, Deus seja louvado pela sua vida, crescendo na graça, sendo parecido com Cristo, diante das tribulações da vida, né? E se não for o Senhor, o que seríamos de nós? Eu queria deixar um texto com você, que diz aqui em Gálatas 5:24, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivermos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Irmãos, o Evangelho chega na nossa vida, mostra o nosso pecado, a nossa feiura e aquele desejo de santidade vai sendo operado pela vida do Espírito. E aí o cristão regenerado, ele quer ser parecido com Cristo. Eu me lembro quando eu tinha 15 anos, eu estava doido para pular carnaval. Adolescente, os amigos falavam, vai ter uma festa assim, assim. E aí ia ter um acampamento da igreja. E eu nunca tinha ido lá na igreja no acampamento. E aí surgiu a oportunidade, alguém me convidou, mas eu fiquei pensando, poxa, agora que eu ia no carnaval, acampamento, mas graças a Deus que o poder de Deus foi muito maior, e é muito maior, e me convenceu de ir no acampamento ouvir a palavra de Deus. Foi a melhor escolha que eu fiz, e que Deus atuou na minha vida, e eu fui aprender que eu não vivo mais na carne, né? Estou aprendendo a viver a cada dia também, né? Porque o carnaval é a festa da carne, e atrai multidões, ainda mais o brasileiro, o latino, ele gosta desse auê. Mas o pior do que o carnaval, ele foi criado para blasfemar de Deus, é nojento, é carnal. E quando a gente não tem o Espírito Santo, a vida de Cristo, as pessoas buscam qualquer tipo de divertimento, de prazer, de sexualidade, de vício, de bebida e assim por diante. Mas talvez eu e você, nós não vamos lá na avenida. Louvado seja Deus. A Bíblia vai mostrar que não combina. O texto diz que os que são de Cristo crucificaram a carne. Aí você fica sabendo que o carnaval foi criado para blasfemar de Deus, você vai participar disso? Então, sinal que alguma coisa está errada no seu coração. Tem que buscar a ajuda de Deus, arrependimento e salvação. Mas provavelmente eu e você não vamos para o carnaval, mas a gente tem área da nossa vida que precisa ser tratada pelo Espírito Santo, pela cruz, quando um desejo pecaminoso, uma maldade, uma insatisfação, uma birra, está na cruz. É isso que o texto está dizendo. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Isso é diariamente. Nós vamos ser tentados, vamos ser confrontados. O diabo vai tentar a gente. Mas como que você vence? Pela cruz de Cristo, pela ação do Espírito Santo. Porque ele diz assim, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Irmãos, quantas decisões que a gente faz na carne? Quantas falas, conversas na carne? Eu creio que o Senhor quer nos perdoar e nos purificar para a gente não deixar a carne prevalecer. A carne só tem um lugar, a cruz de Cristo, para a gente ser parecido com Ele. Então eu não sei qual é o seu pecado carnal, eu sei que a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, mas a gente não pode deixar o pecado sobressair na nossa vida, sabia? Jesus pagou muito caro sobre você vencer o pecado, e eu também. Porque a Bíblia diz que Ele morreu para o pecado, que nós morremos para o pecado, para viver para Deus. Romanos 6, 10 e 11. E eu estou citando Gálatas 5, 24 e 25. Então, tempo de carnaval, mas o ser humano sem Deus, ele vive na carne, e ele não está nem aí se vai blasfemar de Deus. Então, esses movimentos carnavalescos, a maioria é para demônios, sensualidade, prostituição, vício e o vazio da alma. O Evangelho, o Espírito Santo, quer preencher o nosso coração, e para a gente ter vitória sobre a carne, no trabalho, na comunidade, no casamento, nas amizades, para a gente glorificar o Senhor. Que Deus nos ajude a vencer as obras da carne, porque os que são de Cristo crucificaram a carne. Eu creio que eu preciso dessa ação na minha vida todos os dias. Deus te abençoe e vitória sobre o pecado, sobre a carne na sua vida.